Dos clássicos contra o Guarani de Venâncio, há muitos títulos, memórias que foram construídas através do Cruzeiro. Time que começou no bairro Bela Vista, depois transferiu aqui para o bairro Cruzeiro, que foi intitulado por causa da equipe. Toda a força e a representatividade desse time a gente conta hoje no Raízes da Bola. Teremos a presença de duas figuras aí que contam e têm muitas lembranças com o Cruzeiro, de campeonato regional com título, de campeonato municipal e até mesmo experiências no estadual de amadores. É hoje, no nosso Raízes da Bola. Estamos no estádio do Cruzeiro, o estádio Alviazul. O Cruzeiro tem jogo importante pelo campeonato municipal. Hoje é dia de futebol. Quem gosta do esporte amador está por aqui. É Cruzeiro no campeonato. O Raízes da Bola, depois de percorrer alguns distritos do nosso interior, também passar pelo bairro Santa Tecla aqui em Venâncio Aires, chega ao bairro Cruzeiro, local onde já recebeu diversos títulos e tem uma história rica do nosso futebol amador. Hoje se mantém com a sua equipe de Masters em atividade aos sábados à tarde. Mas hoje a gente vai recordar aquele início, contar essa história através do olhar do seu Edson dos Santos, o Bingo, e também o Telmo Kist, que foram atletas, apoiadores do Cruzeiro aqui do bairro Cruzeiro. Telmo, conta pra gente um pouquinho sobre esse início da história do Cruzeiro. Bem, é uma alegria poder falar do nosso Cruzeiro, um clube que deu nome ao bairro, né? O bairro surgiu depois. O Cruzeiro, quando eu era criança, ele estava lá na Bela Vista, e daí os abnegados cruzeiristas adquiriram essa área aqui, próximo do centro da cidade, e ali construíram o seu estádio. Eu lembro, eu era pequeno, eu acompanhava o plantio de gramas, eu vi construir o muro, né, arquibancadas, vivi junto com eles todo esse momento muito bonito. É gente que deixava os seus recursos próprios de casa para colocar ali no clube, pela paixão que nutria pelo clube. E mesmo assim, construindo o estádio, o Cruzeiro sempre conseguia fazer boas equipes, né? E eu lembro, ia lá, ficava na tela torcendo para jogadores como o Cléo. Hoje encontrei o Cléo, né, e conversei com ele sobre aquele Cruzeiro, né? O Juarez era um jogador que vinha de Santa Cruz, encantava a gente. E daí o Deoclésio, o Grilo, o Galego, uma turma de gente assim de jogadores também aqui de Venâncio. O Fredolino jogou muito tempo também no Cruzeiro, né? Então, depois nós formamos, mais tarde, eu jogava, né, a gente todo dia treinava lá no campo do Cruzeiro, ao fim da tarde, a juventude toda aqui da região. E a gente então foi também participando desse time. E eu com 18, 19 anos, a gente então formou aquele grande time que ficou campeão. A gente tinha por regiões, né? Em 73, nós ficamos campeão da regional aqui, e nós teríamos que ir para a Serra para disputar, e aquilo era muito longe naquela época. E se necessitava de apoio financeiro que a gente não conseguiu e acabou não indo. Mas a gente continuou com aquele time, né, que formou grandes jogadores que foram profissionais. O Palito, por exemplo, que jogou muito tempo no Santa Cruz, fazia parte daquele time ali, né? O Ket, né, que era quarto zagueiro, jogava com o Kess na área, ele também foi profissional, Estrela e outras grandes equipes, no Paraná também. E nós, né, fizemos um movimento também de ir em direção ao Guarani. Eu tive a oportunidade de jogar no profissional do Guarani em 74, e junto comigo ali um time que era muitos oriundos aqui do Cruzeiro. Depois, os anos se passaram, eu estive fora de Venâncio por 7 anos. Quando eu voltei, o Cruzeiro estava numa situação muito difícil, não se encontrava presidente, o patrimônio totalmente, né, jogado. E daí eu assumi a presidência do Cruzeiro, a gente formou uma equipe, começou a refazer os muros que tinham caído, a arquibancada tinha caído, né? Então tinha uma série de problemas. Aí nós levamos uma pessoa a morar no campo, a zelar pelo campo, porque para
para que tudo que se deixasse lá permanecesse, porque era um problema também que a gente tinha, que as pessoas passavam lá e levavam. E a gente então foi formando esse novo Cruzeiro, que culminou em 86 com o título regional. É aquele mesmo grupo que a gente foi formando ali em 84, 85, em 86 foi campeão e depois voltou a ser bicampeão regional. E o campeonato regional naquela época era uma coisa muito difícil. Olha, a história da nossa conquista é muito bonita e a gente guarda com muita alegria o jogo final lá no Santa Tecla, quando a gente se sagrou campeão, depois de um período assim, onde a gente venceu quase todos os papões aqui da região, a começar pelo Gaúcho Teutônia, que era um time semiprofissional na época, né? Então, o Cruzeiro eu guardo com muito carinho no meu coração. Depois, em 88, acabei sendo treinador do Guarani. O Cruzeiro desativou a sua equipe amadora, passou a trabalhar mais nos veteranos e se mantém até hoje, mantendo essa história, hoje com um estádio bonito, bem cuidado, bem localizado, né? E que essa história se mantenha, que ali adiante, de repente, ele possa voltar a ser aquele Cruzeiro, né, que teve essa importância no futebol amador aqui de Venâncio. E recebemos também o Bingo, que tem uma história também, com certeza, muito bacana com o Cruzeiro. Como tu te recorda teu início, a tua identificação com esse clube, Bingo? Boa tarde. Eu recordo do Cruzeiro porque o meu pai é aqueles abnegados da diretoria e coisa assim, de ajudar o Cruzeiro. Assim como eu estou vendo aqui hoje o Luizinho, que abriu as dependências do Cruzeiro hoje para vocês, o meu pai era tipo assim, o Thelmo conheceu os outros sogros dele que meu pai não botava dinheiro porque não tinha dinheiro, mas dava vida para o Cruzeiro lá no tempo da Bela Vista. Depois, quando veio para cá, os meus irmãos jogaram todos aqui. O pessoal, o pessoal mais velho conhece o Bitoca, o Biroça, o Galego jogou junto com o Thelmo. Bem depois que eu vim jogar, eu comecei a jogar futebol aqui em 76, eu tinha 16 anos, jogava no segundinho. 77, daí que eu subi pro Cruzeiro para jogar no meio dos mais velhos, do tio Quesso, que hoje já falecido, com quase 90 anos, jogava no meio dele, o Paulinho Weitz, uma coisa. E então essa é a minha história. Comecei a jogar futebol aqui, eu joguei futebol aqui no Guarani, aqui no Cruzeiro, com o Guido Corneta, que todo mundo conhece, outros atletas, até como o Thelmo falou, que foi o auge do Cruzeiro aqui para mim, que foi em 86, que a gente ficou o primeiro campeão regional do Venâncio Aires. Isso a gente tem não tem como tirar de nós, né, Thelmo, que nós somos os primeiros campeões regionais, e quando o Thelmo fala, foi uma vitória. Mas o que eu mais lembro o Thelmo fala do time, mas o que eu mais lembro é de não ter jogado um jogo aqui em Venâncio, e quando eu fui jogar a semifinal em Arroio do Meio, a gente simplesmente ganhou por 2-1 com um timão e só apanhou um pouquinho, né, Thelmo? A gente teve que ganhar futebol e teve que brigar ainda como recordação. Tá? Então, assim, essa é a recordação que eu tenho de Cruzeiro, de ter jogado no Cruzeiro com o maior orgulho do mundo e ter participado dessa história do Cruzeiro, né, junto com o Thelmo, que foi participante comigo como atleta no Cruzeiro, depois como meu treinador noutra equipe, né? Então, para mim o Cruzeiro é tudo. Como tu sabe, eu joguei no Guarani, mas aquela coisa de Cruzeiro, de amor pelo Cruzeiro e vim para cá, como o Thelmo diz, a gente vinha para cá, a gente comprava chuteira, a gente só não comprava camiseta porque o Cruzeiro fornecia, mas a gente tinha que dar tudo, para viajar tinha que pagar a passagem de ônibus, tudo isso, não tem nada profissional, tudo amador. E essa é a história que eu tenho de Cruzeiro, assim, eu tenho mais história de jogador mesmo, e outras lembranças dos meus irmãos que jogam. Todos os meus irmãos jogaram aqui no Cruzeiro. Eu tenho 6 irmãos. O Bia jogou aqui, o João Pedro jogou aqui, o Marimbo jogou aqui, Bitoca jogou aqui, Birocha jogou aqui e Galego jogou aqui. Toda a família. Só meu pai que nunca jogou bola. Bom, a força do Cruzeiro deu inclusive o nome aqui ao bairro. Como é que foi essa trajetória de estrutura do Cruzeiro? Não começou aqui no bairro, ela veio evoluindo para chegar até aqui. Como é que foi essa cronologia assim de momentos do Cruzeiro na sua estrutura? Eu lembro assim que logo quando esses abnegados, o seu Tirelli,
né? Aí o meu sogro, o seu Heitor de Azeredo, o seu Dorval Costa, o Bolacha, o seu Amândio Silva, o seu Xista Azeredo, uma equipe, um pessoal assim abnegado, e eles vinham e colocavam a mão, né? Tinha pedreiros, tinha tudo, mas eles estavam juntos, carregando tijolo, o seu Armindo Putin, ali o Wilson Putin também tinha uma história muito bonita dentro do clube, se criou, foi presidente, foi treinador, foi tudo ali também. Então, eles foram construindo aquele estádio, né, que era modelo, né, porque era todo cercado, né, tinha muros ao redor, um pavilhão coberto, que era uma novidade naquele tempo, ninguém tinha pavilhão coberto, o Cruzeiro tinha, né, então tinha uma boa estrutura de copa, 2 banheiros bons, e ali então havia confraternização a cada jogo, cada festa, cada vitória, se comemorava muito ali no clube. Sempre se trouxe alguns jogadores de fora para reforçar e disputar campeonatos. O Cruzeiro sempre fez grandes campeonatos no Campeonato Amador do Estado, filiado à Federação Gaúcha de Futebol. Eu acho que o Cruzeiro está licenciado da Federação, então ele poderia voltar a qualquer momento a disputar os campeonatos da Federação. E sempre teve um bom nome lá, porque aqui a gente nunca foi o clube nunca foi de criar confusão, né? Era um time que jogava, deixava jogar, recebia bem as pessoas quando vinham. E olha que nós tínhamos clássico com Encruzilhada, com Rio Pardo, com Veracruz, assim, esse lado aqui era muito depois aqui pro lado de Taquari, né? Sempre havia muita disputa, mas sempre com muita lealdade. Nunca lembro assim. Os maiores problemas que a gente encontrou foi na regional, que é um pouco o Bim falou, e às vezes nos municipais, nos municipais a gente tinha uns probleminhas aí em algumas localidades, mas aqui no nosso campo poucas coisas aconteceram naquele tempo, né? Esse fato contado pelo Bim foi realmente muito grave, uma situação onde nós fomos encurralados dentro do campo, entrou uma torcida inteira, se abriu o portão e nós estávamos entre 11 contra 200 pessoas, né? E eles não aceitavam a derrota, não aceitavam, né, que o time não era acostumado a perder e havia perdido para nós, e saímos com muita dificuldade lá todos, né, com algumas escoriações, mas voltamos vivos aí e ficamos campeões. Para contar essa história. Para contar essa história. E o nome Cruzeiro carrega, inclusive no seu símbolo, nas cores, a identificação com o time de Minas Gerais, né? Eu acho que surgiu daí, né? Porque eu não lembro que outra passagem assim, que pudesse identificar. Eu acho que, né, copiaram esse clube, né, para se distanciar aqui do Sul, né? Eu acho que eles procuraram não ficar perto de Grêmio, de Inter e tal. Eu me lembro que até quando a CIV, nós fundamos a CIV também nos veteranos, a gente pegou a cor verde justamente para se distanciar do azul, né, dessa briga. Então, eu acho que essa identidade com o Cruzeiro de Belo Horizonte sempre existiu, né? É o mesmo, o escudo é igual, né? E eu lembro que quando nós entramos na presidência, nós fizemos um grande escudo contra a arquibancada. Tu entrava no estádio assim, tu via, né, majestoso aquele escudo do Cruzeiro, que é de outubro, o aniversário, acho que é 20 de outubro de 1957, se não me engano, a sua fundação. Bom, agora eu quero que vocês contem, vocês deram umas pinceladas aí sobre títulos e momentos importantes. O Bingo trouxe uma recordação, o Thelmo trouxe outra, então eu quero que vocês contem os títulos do Cruzeiro que vocês vivenciaram e foram marcantes individualmente para cada um de vocês. Eu, sem dúvida, foi esse título quando eu tinha 19 anos, que a gente ficou campeão regional, porque foi muito festejado aquilo. Eu lembro assim que a cidade, né, comemorou, nós fizemos um desfile no centro, nos receberam com uma grande festa, né? Aquilo foi muito marcante. E depois... E é o da faixa, então? É o da faixa. Pode mostrá-la para nós. Essa faixa está ali, está desbotada, mas é aquela de 73, né? Quando a gente foi campeão, aqui dizia Chave Centro-Sul, né? Então, lembra contra quem foi a decisão? Eu não consigo mais me lembrar, não tem... Eu lembro que era Encruzilhada, que era essa região aqui que vinha para cá, né? E depois, quando nós reorganizamos o Cruzeiro, daí eu como presidente em 84, em 82 eu vim para Venâncio, aí fomos jogar no Cruzeiro, eu jogava ali, e daí em 84 assumi a presidência. Então nós demos uma mexida ali, o Cruzeiro começou a ter de novo uma renda para se manter e conseguimos entrar no campeonato regional. E o campeonato regional era muito distante para todos os times de Venâncio, ninguém tinha conseguido ainda, né?
e nós fomos lá e marcamos essa presença. E depois, assim, nós formamos uns times assim que a gente sabia de cabeça, né? Jorge Weissman, né? Paulo Weissman, o Bingo, o Orion, o Oriela, era a mesma turma sempre, sabe? A gente ficou, acho que, vários anos jogando a mesma turma, né? Então a gente tinha um entrosamento muito grande, uma família, a gente convivia muito junto, a nossa juventude foi vivida junto com o Cruzeiro, né? Então a gente tinha uma paixão, um amor muito grande. Até quando eu fui treinador do Guarani, eles brincavam, vamos trazer o cara do Cruzeiro para treinar o Guarani. Essa invenção de treinador que inventou foi o Marcolino Coutinho, né? Escreve aí, um dia tomando chimarrão, ele disse, pô, Thelmo, foi presidente do Cruzeiro, podia ser técnico do Guarani. Disse, mas eu nunca fui técnico, né? Vou arrumar um compromisso desse. No fim a gente começou e fez um trabalho muito bonito lá, acabamos campeão também. Então, eu no esporte, o Daniel, me sinto muito feliz, assim, dentro dos meus limites, porque na época, quando eu treinava o Guarani, eu tive a oportunidade de continuar a minha carreira como treinador. Eu tive vários convites para continuar, mas eu era funcionário do Banco do Brasil naquela condição, assim, com estabilidade muito grande na cidade, assim, não tinha motivo para sair daqui, né? E até porque os treinadores naquele tempo eram muito mal remunerados. Hoje as coisas são muito diferentes, né? Então eu acabei, e eu tinha 32 anos, né? Então eu tinha uma idade que poderia, né, seguir adiante, aprender um pouco mais, que foi o que o Mano fez. O Mano saiu para aprender, foi treinar juvenil, né? E teve a humildade, né, para fazer trabalhos menores até chegar onde ele chegou. E o Mano era um companheiro de vestiário nosso, né? Até um dia, ele brincando, quando ele treinava o Corinthians, né? Numa festa, ele disse, olha, Thelmo, se for analisar o vestiário, ele é igual ao nosso vestiário. O vestiário do Corinthians, quando eu entro, é igual como tu entrava no nosso vestiário. Só que o retorno que ele recebe como treinador é diferente. As falas são quase as mesmas, né? De motivação, de estudar o adversário, de criar algumas jogadas, isso é a mesma coisa. Pouca coisa evoluiu. Mas a diferença é naquela qualidade de quem executa o futebol, né? Ali que está a grande diferença. E o Mano, né, soube trabalhar esse tema, hoje é um vitorioso. E para ti, Bingo, vestindo essa camisa do Cruzeiro e trazendo uma recordação aí também, com toda uma família que se envolveu nesse clube, quais os títulos que te marcaram nessa trajetória? Daniel, assim, ó, as duas coisas, até essa semana eu andei falando, que mais marcou na minha vida com o Cruzeiro é um título e um vice-campeonato. Um vice-campeonato que a gente jogou em 78, eu esqueço, nunca mais esqueço, 78 contra o Palanque, que foi um municipal aqui, que a gente acabou perdendo. A gente tinha um baita time aqui em Venâncio também, aqui no Cruzeiro, que a gente perdeu aqui no campo do Cruzeiro e perdeu lá no campo do Palanque também. Essa é a minha recordação. E a outra recordação é essa que o Thelmo falou ali, de 86, que eu estava jogando no Guarani. Aquele ano eu estava jogando o primeiro ano de Guarani, né? E daí eu vim jogar para cá, jogava alguns jogos lá, quando estava de folga lá, jogava no Cruzeiro. E acabei vindo para jogar as finais aqui no Cruzeiro, 86. Que foi para mim o melhor estádio que eu já joguei futebol, que se chama Santa Tecla, que era aquele estádio lá com vestiário subterrâneo, aquela coisa assim. Nós inauguramos ele e nós somos campeões lá. O Santa Tecla não pôde fazer isso, né? E para mim foi a maior recordação que eu tive lá como cruzeirista, como atleta do Cruzeiro, tá? Ganhando, como o Thelmo falou, a gente ganhou do time que era o Gaúcho de Teutônia, né? Que eles, só para te ter uma noção, André, foi filmado a final. Eles levaram 30 anos para nos fornecer a filmagem. Eles queriam dar para nós. Aí o Musa era o presidente da coisa, o Musa conseguiu convencer eles a nos fornecer a fita que eu gravei, até tenho comigo a fita que está com o Serginho Deira agora, por isso para ele tirar uma cópia. O Musa fez uma cópia para nós e eu acabei fornecendo para alguns a cópia depois de 30 anos, que foi assim, ó, sabe, eles tinham certeza que iam ganhar, só que eles tinham um Cruzeiro no meio.
Apenas o Cruzeirinho tinha no meio, então. E o Gaúcho, eles tinham refletores no campo. Eles treinavam lá. Eles treinavam durante a semana. Então, assim, ó, eles eram semi-profissional e eles tinham convicção. Convicção que ganhavam. Que seriam campeões regionais. Eles já tinham sido campeões regionais. Então, eles, né, seria natural para eles. E a gente foi lá, a gente tinha um timão, um time de respeito. O vovô mordendo, a fase, a Cis. Vocês vão lembrar da escalação titular? O Binho. A titular, tranquilamente. Qual é que era, Binho? Era o Bastião na perna direita. O goleiro? O goleiro era o... Ai, agora me deu um... O Sérgio. O Sérgio Conte no gol. Sim, Serginho ali. O Bastião, que foi lateral do Guarani também. Depois. Eu e o Tasca na zaga. E o Oriel lateral esquerdo. O Assis, o Vovô, o Flavinho ou o Eloizinho. Aí o ataque era o Dieter, o Tuti. O Dieter e o Tuti. E às vezes jogava o falecido lá de Palanque, que não pôde jogar, porque o Wilton era o centroavante. Mas deu um problema lá que parece que ele estava fichado, ele era profissional e a gente não acabou escalando ele para ele jogar. Esse era o nosso time. Nesse jogo, eu tive esqueci do Theo. Eu tive a infeliz ideia de comprar uma chuteira nova. Esqueci do Theo. E no intervalo deu uma bolha, eu não aguentava pisar no chão, rapaz, que coisa horrível. Eu fui substituído no segundo tempo, logo no início do segundo tempo. Eu fui substituído. Não aguentava ficar correr. Mas o time assim era muito entrosado, o time bom, marcava muito. Nas finais quem marcou os gols? Vocês recordam? O Tuti e o Vovô. Tuti e o Vovô. O Tuti? Como é que foram os gols? O Vovô foi o primeiro gol, deu um chutão que a bola quase passou do risco da goleira, que o homem sabia chutar, né? Ela conseguiu, a gente brinca com ele. Sim. E depois do segundo gol, que estava empate, o Tuti fez um gol de cabeça. O gol da vitória. Gol da vitória. Bom, a gente acordou e falou de alguns nomes que passaram aí pelo Cruzeiro e que marcaram história. Dos que talvez a gente não tenha elencado, quem mais vocês recordariam que vestiram a camisa do Cruzeiro e foram destaques aí no nosso futebol? Bom, o Thelmo Viana teve uma participação muito importante. Quando ele veio jogar, ele tinha 15 anos. Ele era um menino, cara, muito fraquinho. Parecia que não tinha condições de disputar um campeonato. E quando ele entrava em campo, ele era um gigante. Jogou, eu não sei, uma avenida sim. Uma avenida. O Jorge Vaz era um jogador que hoje seria um jogador moderno. Ele entrava na diagonal, na ponta direita, com uma velocidade, batia forte. Era uma saída para o Cruzeiro. Eu sempre conto que o Cruzeiro, quando ele era atacado, ele se encolhia e eu ficava mais ou menos na meia esquerda. Se eu recebesse essa bola da zaga, eu colocava de perna esquerda lá no fundo, na direita, porque eu sabia que o Jorge estava por ali, que ele ia pegar e nós fazíamos o contra-ataque. Então ganha muito jogo assim, com ele na equipe. E eu posso dizer assim, ó, eu acho que eu joguei com os dois melhores quartos zagueiros que eu vi jogar futebol em Venâncio Soares. Eu joguei bola com o Tasca e com o Rui Maidana. Se alguém falar que teve... Eu posso não ser grande coisa, mas para mim os melhores quartos zagueiros que eu vi jogar aqui em Venâncio, zagueiro para mim é Paeiras, mas como quarto zagueiro para mim, Rui Maidana e Tasca, 1,70 m cada um, pulava 2 metros de altura. Bom, mencionamos aqui diversas vezes o nome do Guarani. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa rivalidade do Cruzeiro, Guarani, como é que era essa história aí? Mas era muito intensa na minha adolescência, né? A gente acompanhava, era realmente um clássico, mas um clássico. A cidade se dividia, metade era Cruzeiro, metade então e se torcia abertamente, né? E quando tinha o clássico, realmente era um jogo muito pegado, era muito difícil. Depois que eu assistir muitos clássicos, assisti os grandes jogadores, o Lécio, o Lúcio, o Hélio, grandes jogadores que o Guarani teve, né? O Quiniz no gol, o Celso Quiniz, um grande goleiro, cara. O Gordo, o pai do Silvinho, o Joel, era um grande goleiro também. Aí aqui do Palanque,
o Nori. O Nori. O Nori foi um dos meios esquerda mais habilidosos que eu vi jogar. Foi o primeiro jogador que eu vi, Daniel, que o goleiro dava o balão. Sabe que naquele tempo o balão não era buscando o jogador, era para cima. E ele matava no peito e saía jogando. Era o único que fazia isso. E quanto a bola? Como é que eram as bolas? Não, o peso que era cada bola, né? E ele fazia aquilo. Então a rivalidade era muito grande naquele tempo. Depois eu tive a oportunidade, como jogador do Cruzeiro, de viver essa realidade que já não era tão intensa assim, né? Mas existia. E os clássicos que eu joguei, citado assim, o Choco, o Eloizinho, essa turma ficava contra, né? E era pegado. A gente tinha dificuldade, né, para vencer eles, mesmo no nosso campo, né? Muito complicado. Sempre o Guarani sempre teve um time bom, né? Mas a garra que o Cruzeiro tinha muitas vezes fez frente, né? E a gente teve resultados positivos. Bom, o Telmo fala uma coisa, eu me criei, Daniel, assim, para mim, quem jogava no Cruzeiro não jogava no Guarani. Essa foi a mentalidade, isso foi o que eu aprendi. Que o meu pai do tempo da Arena PMDB, Grêmio Colorado, tu é de uma coisa, tu não é da outra, jogou no Cruzeiro, não joga no Guarani, tá? Então assim que eu me criei, e eu vi essa rivalidade sendo bem pulsante na época, antes de jogar futebol, sabe, que qualquer coisinha que desse, eu sempre vi que o Cruzeiro era muito difícil ganhar do Guarani, era muito difícil na minha época, tá? De olhar o jogo. Depois que eu comecei a jogar no Cruzeiro, tinha poucos jogos de Guarani e Cruzeiro, porque cada um no lugar, né? O Guarani é profissional, amador, e o Cruzeiro era só jogando aqui na cidade. E daí de vez em quando, quando o Guarani baixou um pouco lá, que quase que fechou o Guarani, vamos dizer assim, que voltou a jogar Campeonato Municipal, que começou a ter esses jogos de Cruzeiro. E eu lembro de um jogo que eu joguei Cruzeiro contra o Guarani, que se eu conseguisse lembrar da escalação do Cruzeiro e da escalação do Guarani, se nós jogar mais 50 jogos, nós não vamos ganhar. Eu joguei, o meu meio de campo era o Dudu, o falecido irmão, tu não conhece, o falecido irmão do Joel, era o Dudu Bicheiro. O Adalto jogou comigo, o Chiquinho Mesquita era o ponta direita, tá? Só que a gente tinha, como você falou, a gente tinha um Jorge Weiss, um Serginho Deiro no meio de campo e um Jorge Weiss. A defesa nossa era boa, então a gente dava um balão para frente, e eu não lembro que alguém deu um balão para frente, o Jorge Weiss pegou essa bola, foi até no fundo, cruzou, e nós ganhamos por 1-0. 1-0, gol do Serginho Deiro. Mas era para ser 25-1 para nós, para o Guarani, porque nós tiramos a bola de tudo que é jeito, no travessão, no poste, Eloizinho, Zuca, Jairão, Aranha, sabe assim, ó, um timão Guarani, a gente ganhou. Tá. Quando eu fui convidado para jogar no Guarani, até levei como surpresa, eu nunca mais me esqueci quem foi me convidar, que foi o Paulo Morte, presidente na época, e o Romeuzinho foi me convidar para jogar lá, disse, eu até posso jogar, mas, né? E fui jogar no Guarani lá a primeira vez. E desde ali que eu comecei a gostar do Guarani, porque eu não gostava do Guarani. Eu me criei não gostando do Guarani, porque eu me criei assim, ó, tu é do Cruzeiro. Desculpa que eu vou dizer assim, tu é do Cruzeiro, tu é da La Pobre. Tu é do Povão, Cruzeirinho, aqui o Cruzeiro perto da Coronel Brito, Guarani Elite. Então, isso que eu morava no centro, tá? Mas era outra coisa. De repente eu fui jogar no Guarani. Hoje para mim eu gosto tanto do Guarani quanto gosto do Cruzeiro. Essa rivalidade que eu aprendi desde criança a conhecer, ela se acabou no momento que eu fui jogar lá. Mas esses jogos para mim não é inesquecíveis, e esses momentos de Cruzeiro e Guarani eu nunca vou esquecer, de rivalidade total. Eu tenho, Daniel, uma história que eu esqueci de contar. Eu vim a ser presidente do Cruzeiro em 84, porque eu fraturei a minha perna em 83 jogando pelo Cruzeiro. Nós tínhamos um jogo contra o Santa Tecla pelo Municipal e deu um escanteio,
a zaga do Santa Tecla jogou a bola para fora e eu fui dominar, eu tinha um costume de dominar de calcanhar, assim, e eu levanto a perna para fazer o domínio e o Miguel, que era o volante do Santa Tecla, errou a bola e pegou a minha perna. Errou a bola? Errou a bola e pegou a minha perna. Aquele deu um estouro, assim, o pessoal, né, chamou a atenção. Eu caí e dali fui para o hospital, né? E nunca mais, assim, eu consegui ter a mobilidade que eu tinha antes, porque atingiu nervos, eu tive que fazer cirurgia ali. Aí eu só joguei, depois voltei para jogar nos veteranos, né? Joguei ainda campeão em 86, né, já depois da cirurgia, mas assim, eu não tinha mais a mobilidade que eu tinha na época, né? E depois no veterano, então a gente jogou muitos anos ainda, mas foi um momento assim, para quem já passou por isso sabe que é a gente que gosta de jogar bola, tu ficar aí 6, 7 meses parado e depois voltar, fisioterapia e manca e sabe, até tu pegar o jeito de novo leva muitos anos, né? Bom, e nessa trajetória toda, depois o Cruzeiro, ele aqui onde hoje está localizada a UPA, tinha o seu campo e depois se transferiu para cá. Como é que vocês, talvez um pouco mais distantes, acompanharam também esse movimento? Eu acompanhei muito de perto, né? Muito de perto, porque coube a mim, eu estava no governo, né? De negociar com a direção do Cruzeiro, dos veteranos, essa possibilidade de transferir o clube para um outro estádio. E o pessoal, claro que não gostaram nem um pouquinho da ideia, né? Deixar um campo que estava todo estruturado por uma ideia, trocar o que tinha por uma possibilidade, por um projeto. E sempre com aquela preocupação de que o prefeito não vai cumprir, ele vai prometer e não vai dar, né? Então tinha essa dúvida. Mas eu tentava convencê-los de que seria muito bom para o bairro, né? Um centro de saúde que iria se criar ali. E no fim, então, deu tudo certo, o estádio surgiu, né? Está aí, e nós temos essa estrutura que hoje salva tantas vidas aqui no meu bairro. E que se mantém ainda ativo, né, o Cruzeiro, com o seu time de Master. Continua, isso aí. Para finalizar, quero que vocês tragam um sentimento do que vocês lutem pelo Cruzeiro, a importância que tem a trajetória dessa equipe na vida pessoal de vocês. Bom, como eu já disse antes, Daniel, para mim, Cruzeiro, até hoje, assim, quando o Dito tu me ligou para convidar a primeira coisa que eu falei para ti, assim, a gente vai no campo lá, que para mim isso aqui, quer queira, quer não, isso aqui é Botafogo para mim, tá? Cada vez que eu passo na frente da UPA, tudo bem, eu entendo a UPA, tudo, mas eu olho assim, eu me vejo na hora aquele muro branco com um portãozinho de ferro, 2 folhas abertas de azul, uma folha às vezes bem amassada ali, e no meio do muro branco um outro espaço com uma portinha azul pintado, uma coisa mais levantada assim como tinha no Guarani, que era tipo uma portaria, que assim, essa é a lembrança que eu tenho do Cruzeiro toda vez que eu passo ali, que eu lembro de Cruzeiro. E como eu falei antes também, o muro lateral do Cruzeiro, que a diretoria, que os abnegados do Cruzeiro construíam. Um dia, no outro dia passava ali, estava meio muro, porque alguém já pegou os tijolos para ajudar na sua casa, do lado ali, e faziam isso. A bola que ia lá para o fundo, quando chutava na goleira, caía no mato lá, ou no meio do seu Armindo Putin. A primeira arquibancada que eu vi coberta de madeira, isso aí. Daniel, se tu me perguntar assim, Pingo, tu consegue me desenhar o campo do Cruzeiro? Eu desenho todo campo do Cruzeiro, todo ele. É evidente que isso aí, tudo isso aí que foi falado, eu guardo também, tenho na imagem, tudo isso aí, mas tenho também na imagem o problema quando nós chegamos ali em 84, assumindo a presidência do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha uma ação dos vizinhos contra o Cruzeiro por bolas que quebravam telhados e coisas, e que estava uma evidência assim, muito clara de que o Cruzeiro ia perder parte do seu patrimônio, né?
Então nós fizemos uma defesa, contratamos advogado e tal, e conseguimos salvar o patrimônio do Cruzeiro, que naquele momento estava em risco. Então a ausência de presidente por períodos fez com que essa ação continuasse, né, sem defesa, e por pouco o Cruzeiro não perde a sua área, né, em litígios com os vizinhos que moravam ali próximo. E assim, do Cruzeiro só tenho grandes lembranças de tudo que a gente viveu ali dentro, né, e uma pena que ele não teve continuidade no seu projeto amador, né, poderia hoje estar disputando campeonatos, né. Hoje cada vez fica mais difícil encontrar dirigentes que se doam. Naquele tempo, olha, era interessante observar essa diretoria do Cruzeiro que existia, né? Eles se privavam das suas coisas pessoais para trazer, para oferecer para o Cruzeiro, para oferecer para os atletas do Cruzeiro, né? Porque naquele tempo a remuneração era muito difícil de ter, né? Mas algum presente, alguma coisa, o atleta depois do jogo levava para casa, coisas que eles reuniam ali. Olha, eu tenho histórias assim que contam que os dirigentes faziam e eram pessoas humildes. Como o Bingo falou, o clube sempre foi um clube muito humilde, né? E esses dirigentes, assim, eles ficam na história. Conceição Antunes, Amândio Silva, Heitor de Azeredo, Xisto Azeredo, Dorval Costa, Bolacha, Nelson Tirelli, os Anjos lá em cima, o Flavinho dos Anjos. É uma turma assim que eu vou esquecer muita gente, porque muita gente trabalhava naquele tempo pelo Cruzeiro, né? Mas que construiu essa história bonita, que a gente vai poder contar para os filhos. E essa matéria que tu faz agora é importante, né? Porque fica como um resguardo da nossa história. Bacana. Muito obrigado, gente. Obrigado, Thelmo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bingo. Show. Um time que colecionou muitos títulos, muitos clássicos quentes contra o Guarani de Venâncio. Hoje, o Cruzeiro, aqui do bairro Cruzeiro, vive o seu futebol através da categoria Masters, a turma que se reúne todo sábado à tarde e mantém viva a memória do Cruzeiro. Localizado aqui às beiras da RSC 453, esse time ainda mantém as suas atividades. E por que não, no futuro, retornar a competições do nosso futebol amador? Você conheceu a história hoje de um dos times mais tradicionais de Venâncio Aires no nosso futebol amador, que é o Cruzeiro. O Raízes da Bola continua com muitas histórias através do nosso canal no YouTube. Fique ligado.